Olá a todos e bem-vindos ao canal Uma Vida Plena. Existem feridas que penetram na alma mais profundamente do que qualquer dor física, especialmente quando essas feridas são infligidas pela pessoa que mais amávamos e em quem mais confiávamos. Até aquela noite fatídica, eu acreditava firmemente ser a mulher mais feliz do mundo. Isso foi antes de um único pontapé do meu marido ter estilhaçado não apenas o osso da minha perna, mas também o meu coração e a minha fé. No entanto, foi no momento mais escuro e desesperado, nos olhos límpidos da minha filha de 6 anos, que um tênue raio de luz começou a brilhar. O som da chuva torrencial a açoitar a vidraça ecoava tão violentamente como a fúria do homem que estava à minha frente. Uma dor atroz, que começou na minha barriga da perna esquerda, espalhou-se até ao topo da minha cabeça, deixando-me sem força para gritar. Tudo o que conseguia fazer era encolher-me no chão frio de azulejos, mordendo os lábios até sangrarem. A minha visão turvou-se, mas os sapatos brilhantes de Lourenço, o meu marido, parados mesmo à minha frente, estavam assustadoramente nítidos. Ele inclinou-se, agarrou-me os cabelos com força e puxou-me a cabeça para trás, sem qualquer piedade. O rosto bonito que eu tanto amara estava agora horrivelmente distorcido, vermelho de raiva. Como te atreves a responder-me? Sua parasita de merda. Pedi-te apenas 50 mil euros para o capital da empresa, e nem isso me dás? Só ficas contente quando me vires na rua da amargura, não é? Cada palavra que ele cuspia era como uma faca a cravar-se no meu peito. Parasita, eu tinha deixado a minha carreira a seu pedido, para me dedicar à nossa família depois do nascimento da nossa filha, Clara. Tinha lhe dado todas as minhas poupanças, e até o apartamento que os meus pais me deixaram em herança quando casei, tudo para o capital da sua empresa. E agora, aos seus olhos, eu era apenas uma parasita. Engolindo o choro que ameaçava explodir, consegui dizer: eu já não tenho mais dinheiro, Lourenço. A sério, dei-te o último cêntimo no mês passado. Mentira, rosnou ele, apertando ainda mais o meu cabelo. Os teus pais adotivos não te deixaram uma casa quando morreram? Vendeste-a e escondeste o dinheiro, não foi? Diz-me agora. Aquela casa era a última herança dos meus pais adotivos, mas eu já a tinha vendido há 3 anos para pagar a sua cirurgia cardíaca de urgência. Será que ele já se tinha esquecido? Mas eu não tinha forças para explicar. A dor na perna estava a consumir-me a consciência. Senti que algo estava terrivelmente errado. Para além da dor lancinante, não sentia mais nada na perna. Coberta de lágrimas e suor, supliquei desesperadamente: por favor, para. A perna dói-me tanto. Lourenço riu-se. Um sorriso terrivelmente frio. Ele largou-me o cabelo e a minha cabeça bateu com força no chão. Dói? É bom que doa, para ver se ganhas juízo, para corrigir essa tua mania de ser espertinha. Ele cuspiu as palavras friamente e caminhou até ao sofá, pegando no telemóvel. De repente a sua voz mudou 180 graus, tornando-se incrivelmente doce e carinhosa, como se fosse outra pessoa. Sim, meu amor, o papá já atendeu. Ah, estou a tratar de um assunto de trabalho. Assim que terminar, vou a correr para te ver a ti e ao nosso filho. Sim, tenho tantas saudades tuas e do nosso menino. O nosso filho, o meu coração pareceu parar. Eu não podia ter ouvido mal. Com quem é que ele estava a falar? Que filho? A minha cabeça encheu-se de confusão e a dor física foi submersa por um choque mental ainda maior. Foi então que ouvi um soluço vindo da fresta da porta do quarto da minha filha, a nossa Clara. Desde quando é que ela estava ali? Escondida atrás da porta, com os olhos redondos e aterrorizados cheios de lágrimas, ela tapava a boca com as suas mãozinhas para abafar o choro. Ver a minha filha assim partiu-me o coração em 1000 pedaços. Ela tinha visto tudo, tinha testemunhado toda aquela cena horrível. Lourenço também ouviu o som, desligou a chamada apressadamente e fuzilou a criança com o olhar. O que é que estás aí a fazer a chorar? Desaparece e vai para o teu quarto. Fecha a porta. Clara estremeceu de susto, mas não se moveu. Olhou para mim. Os seus olhos estavam cheios de medo, mas ao mesmo tempo brilhavam com uma inteligência invulgar para a sua idade. Naquele instante, no meio do desespero, uma faísca de esperança acendeu-se. Olhei para a minha filha e, ignorando a dor, abanei a cabeça muito subtilmente. Depois, discretamente, apontei com o dedo para o meu telemóvel, que estava na mesinha ao lado do sofá.
O meu olhar era uma prece desesperada. Eu não tinha a certeza se a minha pequena me entenderia, mas a Clara era muito mais esperta do que eu pensava. Ela olhou alternadamente para onde o meu dedo apontava e para mim, e depois piscou os olhos. Em seguida, acenou com a cabeça. Um gesto tão pequeno que só eu consegui ver. Aproveitando o momento em que Lourenço se virou para a janela para acender um cigarro, Clara aproximou-se do sofá, descalça e silenciosa como uma gatinha. O meu coração batia descontroladamente. Por favor, que ele não se vire, rezei em silêncio. Perto da mesa, ela fingiu tropeçar, exclamando um ai e caindo para a frente. A sua mãozinha bateu no meu telemóvel, que caiu sobre o tapete grosso. Sua desastrada, gritou Lourenço sem sequer se virar. Era agora. Clara apanhou rapidamente o telemóvel, mas em vez de o colocar de volta na mesa, abraçou-o e rastejou para debaixo da mesa, fora do campo de visão de Lourenço. Via suas mãozinhas trêmulas a tocar no ecrã. O código era o seu aniversário, algo que eu lhe tinha ensinado para uma emergência. O ecrã iluminou-se e ela tocou nos contactos. Com o seu dedinho, percorreu a lista e parou num nome que eu tinha gravado como avô Damião. Ela encostou o telemóvel ao ouvido, os seus lábios tremiam. A voz não saía. Eu sabia que ela estava aterrorizada, mas estava a fazer o seu melhor. E, finalmente, ouvi a voz trêmula e entrecortada da minha filha a sussurrar para o aparelho. Uma frase que nunca mais esquecerei na vida. Avô, avô, a mãe. Acho que a mãe vai morrer. Do outro lado da linha, houve silêncio. 1 segundo, 2, 3. Um silêncio que pareceu uma eternidade pairou no ar tenso. Eu estava quase a desesperar, mas de repente uma voz grave, calorosa e cheia de autoridade soou do pequeno altifalante. Era um som baixo, mas estranhamente nítido. Minha querida Clara, portaste-te muito bem. Podes dizer ao avô, onde é que vocês estão agora? A voz grave e poderosa do meu avô, vinda do outro lado da linha, foi como um bálsamo que me resgatou instantaneamente do pânico atroz. Foi uma pergunta simples, mas continha uma estranha segurança que me fez perceber que eu já não estava sozinha. Apressei-me a encostar a boca ao telemóvel na mão da minha filha. A minha voz tremia, mas estava muito mais clara do que antes. Avô, sou eu, a Liana. Nós estamos. Daily, com dificuldade, a morada daquele prédio velho em Almada que Lourenço nos tinha arranjado e que agora se tornara o meu inferno pessoal. Entendido, disse o avô. A sua voz não mostrava qualquer hesitação. Vocês as duas, fiquem dentro de um quarto. Tranca bem a porta e não a abras a ninguém, nem mesmo ao teu marido. O avô está a caminho. A chamada terminou e o ecrã apagou-se. Clara olhou para mim com os olhos marejados. Ainda estava assustada, mas uma luz de esperança brilhava no seu olhar. Abracei-a com força. O meu coração ainda batia descontroladamente, mas já não era de medo. Era pela intensa crença e expectativa de que este pesadelo estava prestes a terminar. Levei a minha filha para a casa de banho e, com água morna, lavei rapidamente as marcas de lágrimas dos nossos rostos. Tinha de manter a calma. Tinha de ser forte à frente dela. Eu não sabia como nem de que forma o meu avô viria, mas como sempre desde a minha infância, confiava nele incondicionalmente. O tempo passava de uma forma sufocantemente lenta. Sentei-me na cama, abraçando a minha filha, atenta a cada som vindo de fora. A chuva abrandara, e apenas o som rítmico das gotas a cair no telhado de zinco se ouvia. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um som estranho vindo da entrada do beco. Não era o som normal de uma scooter. Era o ronco pesado dos motores de vários carros de luxo a entrar na rua estreita. Logo a seguir, o som agudo de travões e o fechar decidido de várias portas. O meu coração deu um salto. Era o meu avô. Só podia ser ele. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, ouvi os passos firmes de várias pessoas a aproximarem-se do nosso prédio. Eram completamente diferentes dos passos de Lourenço. Eram rítmicos, imponentes, com um ar que esmagava qualquer oposição. De repente, a porta da vizinha da frente abriu-se de rompante e a sua voz estridente ecoou. Mas que barulheira é esta a estas horas da noite? Procuram quem? No entanto, a voz da mulher foi imediatamente interrompida, substituída por um gemido de espanto. Curiosa, espreitei pela fresta da porta e fiquei sem palavras com o que vi. À frente da minha vizinha não estava apenas uma pessoa.
Estavam 2 seguranças privados de aspecto rigoroso e o motorista da família. E no meio deles estava o meu avô. Ele já não se parecia com o avô bondoso das minhas memórias. Vestia um fato cinzento perfeitamente talhado, de costas direitas, apoiado numa bengala de ébano com um castão de prata. Os seus cabelos eram brancos, mas os seus olhos brilhavam com uma luz penetrante e autoritária que ninguém se atreveria a encarar diretamente. "Onde fica o apartamento da Liana?" perguntou o meu avô. A sua voz não era alta, mas o peso que carregava fez com que a minha vizinha, normalmente tão arrogante, tremesse e apontasse para a minha porta. O meu avô acenou com a cabeça e fez um sinal. 2 dos seguranças aproximaram-se imediatamente da minha porta. "Liana, é o avô. Abre a porta." Ao ouvir aquela voz familiar, corri para abrir a porta. Assim que a porta se abriu, não consegui mais conter-me e atirei-me para os braços do meu avô, desabafando num choro sentido. "Avô." Ele abraçou-me com força, dando-me palmadinhas nas costas com a sua mão quente. "Está tudo bem. Agora está tudo bem. O avô está aqui. Ninguém mais vos vai fazer mal." Nesse preciso momento, o som da scooter de Lourenço ecoou na entrada do beco. Provavelmente, depois de terminar a chamada com a sua amante, ele estava a voltar para representar o papel de marido atencioso. Ao ver os carros de luxo a bloquear a rua e os homens de fato preto à porta, o seu rosto ficou branco como papel. Ele parou a scooter atrapalhadamente e correu na nossa direção a gritar: "O que é que se passa? Quem são vocês?" Ao ver-me nos braços do meu avô, a sua confusão transformou-se em raiva e espanto. "Liana? E quem é este velho?" gritou ele, apontando desrespeitosamente para o meu avô. O meu avô virou-se lentamente. Os seus olhos, afiados como lâminas, perfuraram Lourenço. O seu olhar era tão frio que parecia congelar o ar à sua volta. "Tu deves ser o Lourenço, o marido da minha neta. E se for, quem é você para se atrever a invadir a casa dos outros?" Lourenço ainda mantinha uma atitude agressiva, sem perceber com quem estava a lidar. "Quem eu sou não é importante", disse o avô em voz baixa. "O que é importante é o que acabaste de fazer à minha neta." Ao terminar a frase, o olhar do meu avô pousou na minha perna inchada. Um dos seguranças ao seu lado percebeu imediatamente o sinal e deu um passo em frente. A sua voz era fria como gelo. "Senhor Lourenço, está detido por suspeita de violência doméstica. Terá de nos acompanhar." "O quê? Violência doméstica? Não digam disparates sem provas." Começou Lourenço a gritar, em pânico. "A prova são as feridas no corpo da minha neta", disse o meu avô, "e a chamada de socorro da minha bisneta. Não é suficiente?" Lourenço ficou sem palavras, o seu rosto pálido. Olhou para mim e depois para Clara, que se escondia atrás de mim. Nos seus olhos, uma expressão de incredulidade. Ele nunca imaginou que a filha que ele tanto desprezava pudesse arruinar tudo. Como ele não conseguia dizer mais nada, 2 seguranças aproximaram-se e agarraram-no firmemente pelos braços. "O que é que estão a fazer?" "Liana, diz alguma coisa. Queres matar o teu marido?" gritava ele, debatendo-se desesperadamente. Eu apenas o observei em silêncio. Nos meus olhos já não havia um pingo de amor, apenas desprezo e frieza. O meu avô fez um sinal a outro segurança, que imediatamente entregou um envelope grosso de dinheiro à vizinha. Isto deve ser suficiente para as rendas em atraso e para compensar o incômodo que ele lhe causou. A partir de agora, o que aconteceu aqui, não aconteceu. Entendido? A vizinha, ao ver o envelope, arregalou os olhos e acenou repetidamente com a cabeça. "Sim, sim, claro. Eu não vi nada, não sei de nada. Tudo foi tratado de forma rápida e limpa." O meu avô virou-se para mim e com uma voz novamente calorosa disse: "Vamos, minha querida. Vamos para casa." Ele pegou na Clara ao colo. A menina, sentindo-se absolutamente segura, enterrou o rosto no peito do bisavô. Outro segurança amparou-me, pois eu mal conseguia andar. Fui conduzida a um dos carros de luxo. Lá dentro, uma mulher de bata branca esperava por mim. "É a nossa médica de família", explicou o meu avô. "Ela vai fazer-te um primeiro tratamento aos ferimentos." O carro começou a mover-se lentamente, deixando para trás o prédio degradado e um marido violento a ser levado pela polícia. Olhei pela janela. A noite de Lisboa ainda brilhava com as suas luzes glamorosas, mas dentro de mim
Uma enorme tempestade estava apenas a começar. No final deste caminho, eu reencontraria não só a verdade, mas também uma família e um porto de abrigo com que nunca me atrevera a sonhar. O carro de luxo deslizava pela cidade noturna. A viagem era tão suave que eu mal sentia o movimento, um contraste abismal com os autocarros lotados ou a scooter velha de Lourenço a que estava habituada. Dentro do carro, a médica desinfetou e enfaixou suavemente a minha perna. Felizmente, o osso não estava partido, mas os tecidos moles estavam gravemente danificados e eu precisaria de descanso. Clara, exausta pelo terror, adormecera profundamente nos braços do seu bisavô. Ver o seu rosto de anjo a dormir fez o meu coração doer novamente. Se não fosse a chamada dela, o que teria sido de nós naquela noite? Olhei para o homem sentado ao meu lado, a quem a minha filha chamava de avô. Nas minhas vagas memórias, a sua imagem era apenas um conjunto de fragmentos. Fui abandonada num orfanato à nascença e adotada por um casal de funcionários públicos de bom coração. Embora não fôssemos ricos, a nossa casa estava sempre cheia de amor. O meu pai adotivo, João, era engenheiro numa empresa de construção. Era um homem de poucas palavras, mas que amava profundamente a sua mulher e filha. A minha mãe adotiva, Isabel, era professora primária. Sempre foi gentil comigo e ensinou-me os valores certos. Eu amava-os e agradecia-lhes como se fossem os meus pais biológicos. E nas memórias dessa infância feliz, aparecia ocasionalmente um homem especial. Alguém a quem os meus pais se referiam sempre com respeito como Senhor Damião. Era o meu avô. Naquela altura, o Senhor Damião de Menezes era o presidente do grupo de construção onde o meu pai adotivo trabalhava e o seu melhor amigo. Lembro-me dele a visitar-nos nas festas, sempre carregado de presentes. Ele não tinha filhos e a sua esposa falecera cedo, por isso tinha um carinho especial por mim. Costumava sentar-me no seu colo, acariciar-me a cabeça e dizer: "Esta menina é tão inteligente e perspicaz. Quando crescer, será certamente alguém importante." O seu olhar era sempre caloroso e afetuoso. Foi ele também que pagou todas as minhas despesas escolares, desde a escola primária até a universidade, dizendo que investir na educação nunca é um investimento perdido. Os meus pais adotivos recusaram no início, mas ele insistiu, dizendo que apenas queria fazer algo pela sua neta do coração. A tragédia abateu-se sobre nós no meu último ano de universidade. Os meus pais adotivos, numa viagem de trabalho a outra cidade, morreram num acidente de viação. O meu mundo desabou. No meu momento de maior desespero, foi o Senhor Damião que tratou de todo o funeral, me consolou e me encorajou. Os teus pais partiram, mas ainda tens este avô. A partir de agora, considera-me a tua família. Depois disso, ele ajudou-me a conseguir um emprego estável numa das empresas do seu grupo. A minha vida foi se estabilizando e a dor foi diminuindo. E foi então que conheci Lourenço. Ele era um novo estagiário no departamento de vendas, 2 anos mais velho do que eu. Era alto, bonito, tinha boa conversa e parecia sempre uma pessoa empreendedora. Falou-me das suas origens humildes e do quanto tinha lutado para chegar onde estava. Eu, que ansiava por um ombro amigo na minha solidão, apaixonei-me rapidamente pela sua aparente sinceridade e determinação. Nós apaixonamo-nos. Ainda me lembro do olhar do meu avô quando lhe apresentei o Lourenço. Ele não disse muito, apenas o observou em silêncio. Naquela noite, chamou-me ao seu escritório. "Liana", disse ele com uma voz séria, "esse jovem parece inteligente, mas o seu olhar não é honesto. Não me posso meter na tua vida amorosa, mas tem cuidado. O interior das pessoas é difícil de conhecer. Na altura, cega de amor, não dei importância ao seu aviso. Pensei que ele era demasiado desconfiado, que o Lourenço era uma boa pessoa. Cheguei mesmo a desculpá-lo, pensando que ele era um pouco retraído por causa das suas origens pobres. O senhor, Damião, apenas suspirou e não disse mais nada. Casamo-nos 1 ano depois. O senhor, Damião, deu-me um apartamento de luxo na Lapa e uma quantia considerável de dinheiro como presente de casamento, dizendo que eram as economias que os meus pais adotivos tinham juntado para mim. Depois do casamento, Lourenço disse que não queria depender da minha família e que queria abrir o seu próprio negócio. Mostrou-me um plano de negócios muito convincente. Eu, que confiava plenamente nele, não hesitei em dar-lhe todas as minhas poupanças e até o dinheiro da venda do apartamento que o meu avô me dera.
Depois do nascimento da Clara, Lourenço disse que eu devia ficar em casa a cuidar da bebé e que ele se encarregaria das finanças. Mais uma vez, segui o seu conselho, e esse foi o início da minha tragédia. O negócio dele parecia nunca correr bem. Ele queixava-se constantemente de dificuldades e pedia mais dinheiro. Eu já não tinha mais nada para lhe dar, apenas o meu incentivo. Gradualmente, a sua atitude começou a mudar. Tornou-se irritável e começou a descarregar em mim. As discussões tornaram-se mais frequentes e, finalmente, começou a violência. No início, era só quando estava bêbado, mas depois tornou-se um hábito. Sempre que as coisas corriam mal no trabalho, ele usava-me como saco de boxe. Eu suportava tudo por causa da minha filha e pela tênue esperança de que ele pudesse mudar. Nunca contei ao meu avô, tinha medo de o preocupar e de o desiludir com a minha escolha. Guardei toda a dor para mim. Até esta noite, quando tudo ultrapassou os limites, o carro parou em frente a um palacete antigo com um vasto jardim na Lapa. Era aqui que o senhor Damião vivia desde que se reformara, um lugar que eu visitara poucas vezes. Ao entrar, a atmosfera calma e imponente da casa tranquilizou-me estranhamente. O senhor Damião levou-nos a um quarto espaçoso no segundo andar. Era o quarto da tua mãe adotiva, disse ele. A partir de agora, esta é a vossa casa. Olhei em volta. Tudo estava cuidadosamente preservado. Na secretária, uma fotografia dos meus pais adotivos, sorrindo felizes, permanecia intacta. As lágrimas voltaram a cair. Depois de tantos anos, eu estava de volta à casa. Naquela noite, pela primeira vez em anos, consegui dormir profundamente. Sem pesadelos de violência, sem insultos. Estava rodeada pelo amor da minha família, a dormir em paz. Eu sabia, a partir de amanhã, uma nova vida e uma nova batalha começariam, e desta vez eu não lutaria sozinha. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol a entrar pela grande janela, projetando um brilho quente no chão de madeira. A dor na perna ainda latejava, mas a minha mente estava estranhamente clara e lúcida. Clara ainda dormia profundamente ao meu lado. Provavelmente, era o primeiro sono tranquilo que tinha depois de tanto tempo a viver com medo. Levantei-me da cama com cuidado para não fazer barulho. Ao ver o meu reflexo no grande espelho da penteadeira, assustei-me. A mulher no espelho estava terrivelmente abatida, os olhos inchados, o rosto pálido e uma nódoa negra tênue na bochecha, da bofetada da noite anterior. Mas, no fundo daquele olhar cansado, uma chama de raiva e determinação começava a arder. Eu não podia continuar a viver assim. Tinha de mudar. Por mim e pela minha filha. Tomei um duche e vesti uma roupa de casa limpa que a empregada me preparara. Quando desci à sala de jantar, uma mesa de pequeno almoço farta esperava por mim. O meu avô lia o jornal e, ao seu lado, estava sentado um homem de meia idade, de fato elegante e óculos, com um ar muito intelectual. Ao ver-me descer, o meu avô sorriu. Aquele sorriso amável estava de volta ao seu rosto. Acordaste, minha neta? Vem tomar o pequeno almoço. Deixa-me apresentar-te. Este é o doutor Campos, o meu advogado pessoal e um dos meus amigos de maior confiança. Inclinei a cabeça em cumprimento ao doutor Campos. Ele também se levantou e apertou-me a mão educadamente. Dona Liana, bom dia. O senhor presidente já me pôs ao corrente da situação. Lamento imenso o que aconteceu, mas fico muito feliz por ter saído daquela situação. Durante o pequeno almoço, o ambiente não foi nada pesado. O meu avô e o Dr. Campos perguntaram-me discretamente sobre a minha situação, mas não aprofundaram a minha dor. Falaram de planos para o futuro, da educação da Clara e de possíveis destinos de viagem para me distrair. Eles estavam a ajudar-me a olhar para a frente. Depois do pequeno almoço, fomos todos para o escritório do meu avô. As estantes altas estavam repletas de livros novos e antigos. O ar ali era solene e intelectual. Liana, começou o meu avô, com a voz séria. Agora não é tempo para tristezas. Temos de agir. E muito rapidamente. O Dr. Campos continuou. Abriu a sua pasta e tirou um maço de papéis. Dona Liana, por instruções do senhor presidente, já realizei uma investigação preliminar sobre a situação do senhor Lourenço. A primeira coisa que temos de fazer é congelar imediatamente todos os bens em vosso nome comum, para que ele não possa desviar o patrimônio. Bens comuns? Não creio que tenhamos mais nada disso. Todo o dinheiro que eu tinha foi para o negócio dele.
O Dr. Campos sorriu com profissionalismo. Não é bem assim. Legalmente, vocês ainda são casados. Por isso temos de reavaliar tudo. Além disso, temos de descobrir para onde foi realmente o dinheiro que a dona Liana lhe deu. O meu avô acenou com a cabeça. Exatamente. Aquele canalha não pode ter simplesmente falhado no negócio. Há algo mais por trás disto. Dr. Campos, investigue todas as atividades financeiras daquele tipo nos últimos 3 anos. Não deixe pedra sobre pedra. Sim, senhor presidente, respondeu o Dr. Campos. Desde a noite passada que temos pessoas a vigiá-lo, ele foi libertado sob fiança. Mas o estranho é que não parece nada preocupado ou ansioso. Inclusive, esta manhã, os nossos homens viram-no a encontrar-se com uma mulher num café de luxo. Ao ouvir aquilo, o meu coração voltou a apertar-se. Essa mulher. Quem é? A minha voz tremia ligeiramente. A identidade ainda está a ser verificada. Mas uma coisa é certa. A relação deles não parecia nada casual. O Dr. Campos mostrou-me uma fotografia tirada de longe. Não era nítida, mas via-se o Lourenço sentado muito perto de uma mulher, com a mão carinhosamente pousada sobre a dela. E aqui está a parte importante, continuou o Dr. Campos. Logo depois de a dona Liana ter saído do prédio, ele voltou lá. O nosso homem ouviu-o a falar ao telefone, com uma voz muito irritada, a dizer: "O plano correu mal. Aquela cabra não é tão simples como eu pensava. Tenho de arranjar outra maneira." Plano? Aquela cabra. Ele estava claramente a falar de mim, da nossa filha e do meu avô. Então o que aconteceu na noite passada não foi apenas um ataque de fúria do Lourenço. Foi parte de um plano do qual eu não sabia nada. A cada momento, tudo se tornava mais complicado e assustador. "Há mais uma coisa, dona Liana", disse o Dr. Campos. "Legalmente, temos provas suficientes para o acusar de violência doméstica. Mas para garantir a guarda da Clara e para que ele pague um preço maior, precisamos de mais provas de que ele não tem capacidade para ser pai e de outras atividades ilegais que ele possa ter." O meu avô olhou para mim. O seu olhar era firme. "Liana, sei que isto é muito difícil para ti, mas tens de ser forte. Esta é a tua luta. Queres apenas divorciar-te e receber uma pensão, ou queres ir até ao fim, expor a verdadeira face daquele canalha e obter justiça pelos anos que sofreste?" Olhei para o meu avô e depois para o Dr. Campos. A chama de raiva e determinação dentro de mim ardia ferozmente. Eu já tinha perdido demasiado. Não podia perder a minha filha. E não podia ver o homem que destruiu a minha vida a escapar impune. "Quero ir até ao fim", disse eu. A minha voz já não tremia. Estava estranhamente firme. "Quero que ele pague por tudo." O meu avô acenou com a cabeça, satisfeito. "Muito bem, minha neta. Então vamos dar início ao nosso plano." Passei o resto do dia no escritório com o meu avô e o Dr. Campos. Eles elaboraram um plano detalhado, passo a passo. Eu, que antes era uma vítima passiva, tornara-me agora parte do plano, um pilar importante na guerra legal e psicológica que se avizinhava. Sabia que o caminho seria difícil, mas já não tinha medo, porque agora, atrás de mim, não havia uma parede fria de solidão, mas um império poderoso, pronto para me proteger e apoiar. Nos dias que se seguiram, deixei de lado a minha dor pessoal e concentrei-me no plano traçado pelo meu avô e pelo Dr. Campos. O palacete na Lapa tornou-se o nosso quartel-general. Todos os dias o Dr. Campos vinha relatar a situação e analisávamos juntos as novas informações. Eu, que antes era apenas uma dona de casa, comecei a familiarizar-me com termos legais e financeiros que nunca antes ouvira. Devorava os documentos que o Dr. Campos me trazia, tentando compreender todos os aspectos da guerra que tinha de travar. O meu avô não participava diretamente na investigação, mas dava a orientação estratégica e usava a sua vasta rede de contactos para nos apoiar. A sua calma e sabedoria eram o meu pilar emocional. Como primeiro e mais crucial passo, o Dr. Campos, em meu nome, solicitou ao tribunal o congelamento urgente de todas as contas bancárias em nosso nome comum. Ao mesmo tempo, apresentou um pedido às autoridades competentes para proibir qualquer transação de compra, venda ou transferência dos bens relacionados. Era um ataque preventivo para cortar a retirada de Lourenço e impedi-lo de desviar os bens restantes. Como esperávamos, esta medida transformou Lourenço num animal encurralado. Ele começou a ligar-me e a enviar-me mensagens incessantemente. No início, tentou com palavras doces,
suplicando para que eu retirasse o processo. Liana, por que isto? Por que é que congelaste as contas? Preciso de dinheiro urgente para um projeto. Se fazes isto, estás a matar-me. Como eu não respondia, ele mudou para as ameaças. Muito bem. Achas que podes fazer-me isto só porque tens aquele velho a apoiar-te? Ouve bem, não me empurres para um beco sem saída. Se o fizeres, nem tu nem a minha filha estarão a salvo. Em vez de me assustarem, as suas mensagens apenas aumentavam a minha fúria. Encaminhei tudo para o Dr. Campos e tudo se tornou mais uma prova da sua natureza violenta e desprezível. Entretanto, a equipa do Dr. Campos movia-se com uma eficiência notável. Em apenas 3 dias, trouxeram os resultados da investigação inicial. No escritório do meu avô, o Dr. Campos estendeu um maço de papéis sobre a grande mesa de madeira. Senhor presidente, Dona Liana, temos a primeira pista. Ele apontou para um grosso extrato bancário. Este é o registro de todas as transferências que a Dona Liana fez para o Sr. Lourenço nos últimos 3 anos. O montante total ultrapassa os 500 mil euros. Não é uma quantia pequena. Olhei para os números impressos no papel e o meu coração apertou-se. 500 mil euros. Eram todas as minhas poupanças e o dinheiro da venda da casa dos meus pais adotivos. Eu tinha lhe dado tudo sem hesitar, e em troca, recebi a mais amarga das traições. E aqui está a parte importante. O Dr. Campos virou outra página. Todo este dinheiro, depois de entrar na conta do Sr. Mário Lourenço, não foi investido em nenhum projeto de construção, como ele dizia. Em vez disso, foi dividido em pequenas parcelas e movimentado de forma complexa, através de várias contas. E no final, tudo foi depositado numa única conta. Ele circulou um nome no extrato. Esta conta pertence a uma empresa chamada Golden Future, L.D.A. Golden Future? Franzi a testa. Nunca tinha ouvido falar. É natural, disse o Dr. Campos. Esta empresa foi criada há cerca de 3 anos, o que coincide com a altura em que o Sr. Lourenço começou a falar em criar o seu próprio negócio. E o representante legal desta empresa não é o Sr. Lourenço. Ele virou outro documento. Era o registro comercial da empresa. Prendi a respiração e olhei para o nome do administrador. Um nome desconhecido apareceu. Alicia Reis. Quem é essa Alicia Reis? Perguntou o meu avô com a sua voz grave e poderosa. É a mulher com quem o Sr. Lourenço se encontrou no café no outro dia, respondeu o Dr. Campos, mostrando uma fotografia mais nítida. Na foto, uma mulher de 20 e poucos anos, bonita e sofisticada, sorria carinhosamente ao lado de Lourenço. Tudo ficou claro. Não havia nenhum projeto de startup. A Golden Future era uma empresa fantasma, uma fachada para se apoderar legalmente do meu dinheiro. Com o meu dinheiro, ele tinha criado uma empresa para sua amante, construindo um futuro dourado para eles. Um futuro construído sobre o meu sacrifício e as minhas lágrimas. Uma raiva fria ferveu dentro de mim. Eu não tinha sido apenas enganada emocionalmente. Tinha sido completamente defraudada financeiramente. E onde fica a sede dessa empresa? Perguntei, com voz firme. A morada fiscal é num edifício de escritórios de luxo no Parque das Nações. Mas os nossos homens foram lá e descobriram que é apenas um escritório virtual, quase sem movimento. No entanto, descobrimos a morada do apartamento onde essa Alicia Reis vive. Um condomínio de luxo em Cascais, disse o Dr. Campos. O meu avô, que se mantivera em silêncio até então, falou, um brilho agudo nos seus olhos. Dr. Campos, investigue essa mulher, Alicia Reis, mais a fundo, o seu passado, as suas relações, tudo. Quero saber tudo. Ao mesmo tempo, continue a vigiar os movimentos daquele Lourenço. Tenho a sensação de que este assunto não se resume a adultério e fraude. Sim, senhor presidente. As palavras do meu avô deram-me um arrepio. Ele tinha razão. Como é que uma mulher tão jovem como Alicia Reis poderia ter orquestrado uma fraude tão elaborada com Lourenço? Haveria alguém por trás dela? E o Lourenço, violento e ganancioso, seria realmente inteligente o suficiente para planear tudo isto? As peças do puzzle estavam lentamente a encaixar-se, mas levantavam questões ainda maiores que eu nem me atrevia a imaginar. Pressenti que esta luta seria muito mais complexa e perigosa do que eu pensava. Os dias de espera que se seguiram pareceram uma eternidade. A cada dia que passava, o meu coração ardia de ansiedade. Preocupava-me com o meu próprio destino.
Mas, acima de tudo, preocupava-me com a Clara. A menina era demasiado nova para compreender a tempestade que se abatera sobre a nossa família. Ela apenas se perguntava por que não podia ver o pai, por que a mãe parecia sempre triste. Eu só podia abraçá-la e mentir, dizendo que o pai tinha ido numa viagem de trabalho muito longa. Cada vez que mentia à minha filha, o meu coração partia-se. Enquanto eu me debatia com as minhas emoções, a equipa do Dr. Campos e os detetives contratados pelo meu avô trabalhavam incansavelmente. Como abelhas diligentes, eles juntavam, gota a gota, o néctar da verdade num mundo cheio de armadilhas e mentiras. Numa tarde, o Dr. Campos telefonou-me. A sua voz estava mais séria do que o habitual. Dona Liana, pode vir imediatamente ao meu escritório? Tenho algumas novas descobertas que acho que devia ver pessoalmente. Um mau pressentimento apoderou-se de mim. Deixei rapidamente a Clara com a empregada e dirigi-me ao escritório do Dr. Campos, no centro da cidade. O seu escritório ficava no último andar de um arranha-céus, com uma vista deslumbrante sobre Lisboa. Mas naquele momento, por mais deslumbrante que a cidade fosse, aos meus olhos parecia cinzenta. O Dr. Campos já me esperava na sala de reuniões. Sobre a grande mesa, estavam abertos vários dossiês e um computador portátil. Sente-se, por favor, disse ele em voz baixa. O que vai ver agora pode ser bastante chocante. Precisa de se preparar. Acenei com a cabeça, apertando as mãos no colo. Diga, consigo aguentar qualquer coisa. O Dr. Campos suspirou. Virou o ecrã do portátil na minha direção. Investigamos mais a fundo essa Alicia Reis. Ela não é uma mulher simples. Aparentemente, é a diretora de uma startup, mas na verdade tem um passado bastante complexo. E o mais importante é que ela e o Sr. Lourenço não se conheceram recentemente. Ele carregou no botão de reprodução. Várias fotografias apareceram no ecrã. A primeira era do Lourenço e da Alicia, de mãos dadas, a caminhar numa praia do Algarve. A data da foto era de há cerca de 3 anos, poucos meses depois de eu ter vendido a casa dos meus pais adotivos para pagar a cirurgia cardíaca do Lourenço. Então, aquela doença cardíaca não passava de uma mentira descarada, uma peça de teatro para me extorquir o último grande montante de dinheiro que eu tinha. Esse dinheiro foi usado para levar a amante de férias e começar uma nova vida. O peso no meu peito era tanto que mal conseguia respirar. Mas o pior ainda estava para vir. O Dr. Campos passou para as fotos seguintes. Eram fotos tiradas nos últimos 2 anos, momentos que deveriam ter sido meus e da minha filha. Lourenço a dar papinha a um bebê rechonchudo com um ar carinhoso. Lourenço a ensinar pacientemente a criança a andar num apartamento de luxo. Lourenço, Alicia e a criança a sorrirem felizes enquanto apagavam as velas de aniversário. A imagem da nova família era dolorosamente perfeita e feliz. Quem é aquela criança? A minha voz tremia incontrolavelmente. É o filho do Sr. Lourenço e da Dona Alicia, a voz do doutor. Campos também estava pesada. Chama-se Tiago, tem mais de 2 anos. O Sr. Lourenço enganou-a e mantinha uma vida dupla. Tiago, repeti o nome. Até o nome do seu filho escondido era parecido com o da nossa Clara. A sua crueldade era verdadeiramente infinita. Era isso então. Esta era a verdadeira face do marido dedicado a quem eu tinha sacrificado tudo. Ele não se limitou a trair-me. Ele tinha uma segunda família. Era pai de outra criança. O dinheiro que eu poupei e lhe emprestei não foi para um negócio, mas para sustentar a sua pequena esposa. Ele transformou-me numa vaca leiteira, a trabalhar diligentemente para a felicidade de outra pessoa. Esta verdade era mais dolorosa do que qualquer agressão física. Era um insulto, uma afronta a toda a minha pessoa e ao meu amor. Sentei-me imóvel. As lágrimas corriam-me pelo rosto sem parar. Mas desta vez, não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas pela minha estupidez, pela minha juventude completamente enganada. Dona Liana, o doutor, Campos entregou-me um lenço de papel. Sei que é difícil de aceitar, mas temos de enfrentar esta realidade. Esta prova é um golpe fatal. Com o facto de ele ter tido um filho e o ter escondido deliberadamente, podemos provar perfeitamente que ele violou gravemente os deveres conjugais e familiares. O tribunal, na questão da partilha de bens e da guarda da Clara, estará certamente do seu lado. Enxuguei as lágrimas e levantei a cabeça. O meu olhar tornara-se frio como uma lâmina. Ele não vai perder apenas a guarda, Dr. Campos, disse eu com firmeza.
Quero que ele pague também pelo crime de fraude e apropriação indevida de bens. Quero que ele e aquela mulher sejam socialmente aniquilados. O Dr. Campos acenou com a cabeça. Esse é precisamente o próximo passo do nosso plano. Ele virou outro dossiê. A empresa deles, a Golden Future, não é apenas uma empresa fantasma para lavagem de dinheiro. Também está envolvida em várias atividades comerciais ilegais. Estamos atualmente a recolher mais provas de evasão fiscal e fraude comercial. A rede do céu está a apertar-se, Dona Liana. Saí do escritório do advogado quando as luzes da cidade começavam a acender-se. A minha mente estava vazia, mas cheia de determinação. Todo o amor e afeição por aquele homem tinham desaparecido por completo. Agora, dentro de mim, restava apenas a imagem de uma mãe que lutava pela justiça, pelo seu futuro e pelo futuro da sua filha. Esta luta eu não podia perder. Enquanto eu e a minha equipa apertávamos silenciosa e metodicamente o cerco legal em torno de Lourenço e da sua amante, do outro lado, eles pareciam não ter a menor noção da tempestade que se avizinhava. Ou talvez o excesso de confiança lhes tivesse vendado os olhos. Depois de vários dias sem conseguir contactar-me e de ver as suas contas bancárias congeladas, Lourenço começou a perceber que a situação não era tão simples como ele pensava. Ele já não podia continuar a representar o papel de marido incompreendido e vítima. Decidiu jogar a sua última cartada. Uma cartada que ele acreditava que faria uma mulher como eu, sentimental e que valoriza a lealdade, ceder. A sua mãe, ou seja, a minha sogra. Numa manhã, enquanto eu brincava com a Clara no jardim, a empregada veio a correr, aflita, para me informar. Menina Liana, está uma senhora idosa lá fora no portão a fazer um escândalo, a dizer que é sua sogra. O meu coração afundou-se. A minha sogra. Há quanto tempo não havia? Desde o casamento, ela tinha vindo à nossa casa apenas algumas vezes. Era uma mulher simples do campo, mas o seu amor pelo filho era tão grande que a tornava dura e exigente com a nora. Aos seus olhos, o seu filho Lourenço era sempre o melhor, e todos os seus erros eram perdoáveis. Pressenti que a sua visita desta vez não era, de todo, para saber como eu estava. Deixa entrar, disse eu calmamente à empregada. Peguei na Clara ao colo, pedi-lhe para ir brincar com a avó e o avô, e fui sozinha para a sala de estar. Queria enfrentá-la sozinha. Assim que me viu, a minha sogra correu na minha direção, mas não para me bater ou repreender. Pelo contrário, ela ajoelhou-se aos meus pés, desatando a chorar e a lamentar-se. Minha nora, Liana, como pode ser tão cruel? Queres matar o nosso Lourenço? Fiquei surpreendida com a sua atitude inesperada. Era uma encenação tão fora do comum. As empregadas à volta olhavam com curiosidade. Minha senhora, levante-se, por favor. Diga-me o que se passa com calma. Tentei levantá-la, mas ela recusou-se veementemente, agarrando-se às minhas pernas. Não me levanto enquanto não prometeres que perdoas o nosso Lourenço. É o meu único filho. Se lhe acontecer alguma coisa, como é que eu vou viver? Com uma voz suplicante, ela começou a sua lamentação. Disse que Lourenço estava completamente arrasado desde que eu o abandonei, que não comia nem dormia, que só bebia e que o negócio estava parado, que ele me amava tanto, que tudo o que ele fez foi para me dar uma vida melhor, e que ele apenas perdeu a cabeça por um momento por causa do estresse. Ele errou ao bater-te. Não vou desculpá-lo. Mas depois de te bater, o coração dele também ficou destroçado. Ele está arrependido. Como é que tu, a mulher dele, o podes empurrar para o abismo? Bloqueaste as contas, meteste-o em tribunal, queres mandá-lo para a prisão? Se ele for para a prisão, quem é que vai cuidar da nossa Clara? Quem é que vai ser responsável pelo futuro dele? Cada palavra dela era um golpe certeiro nas minhas fraquezas. O afeto conjugal, o futuro da criança. Ela pintava Lourenço como um marido e pai responsável e lamentável, que por um erro momentâneo estava em risco de perder tudo. A sua atuação era tão perfeita que, se eu não tivesse aquelas fotos e gravações, talvez até eu me tivesse comovido. Mas agora eu só conseguia rir por dentro. Soltei-me calmamente das suas mãos e dei um passo atrás. Olhei diretamente para a mulher que representava à minha frente. Minha senhora, a minha voz era fria e estranha. Não precisa de continuar a representar. Esse tipo de teatro já não funciona comigo. A minha sogra parou de chorar de repente, surpreendida. Olhou para mim. Nos seus olhos,
Já não havia tristeza, mas espanto e raiva. Tu, o que é que estás a dizer? Minha senhora, volte para o seu filho e diga-lhe isto. Se ele está realmente arrependido, que vá ao tribunal e confesse tudo. Se continuar com este tipo de teatro, encontrar-nos, emos em tribunal. Tu, a minha sogra levantou-se de um salto. A sua aparência lamentável desapareceu. Finalmente, a sua verdadeira natureza revelou-se. Sua cabra ingrata e venenosa, o maior erro do meu Lourenço foi ter se casado com uma mulher como tu. Achas que por teres dinheiro e costas quentes podes espezinhar a nossa família? Vamos ver. Não te vou deixar em paz. Ela começou a proferir todo o tipo de insultos e maldições que eu nunca tinha ouvido, mas eu já não me sentia magoada. Apenas a observava em silêncio, como se estivesse a assistir a uma novela barata. Seguranças, chamei o mordomo. Acompanhem a senhora à saída. 2 seguranças aproximaram-se imediatamente e escoltaram a minha sogra para fora. Ela debatia-se e gritava, mas não conseguia competir com os 2 homens enormes. Vais arrepender-te, sua cabra. Não te vou deixar em paz. A sua voz continuava a ouvir-se do lado de fora do portão. A casa voltou ao silêncio, mas o meu coração estava agitado. O teatro da minha sogra falhou, mas tornou uma coisa ainda mais clara. Eles nunca iriam desistir. A ganância e o egoísmo estavam profundamente enraizados nos seus ossos. Eles não hesitariam em usar os meios mais baixos para atingir os seus objetivos. E eu sabia. Depois deste drama sentimental, viria um ataque ainda mais perverso. Tinha de me preparar para tudo. Esta luta não era apenas uma batalha legal. Era uma guerra de psicologia e de honra. Depois do teatro falhado da minha sogra, percebi que não podia mais ficar apenas na defensiva. Esperar que eles atacassem para depois me defender, colocava-me sempre numa posição passiva. Era hora de eu me transformar, de aparecer diante deles e do mundo com uma imagem completamente diferente. Eu já não era a Liana, a esposa submissa e fraca. Tinha de me tornar a Liana, a vice-presidente do Grupo Menezes, uma mulher poderosa, confiante, que ninguém se atreveria a tratar de ânimo leve. Esta transformação não era apenas para dar uma lição a Lourenço e à sua família. Era para me reencontrar, para recuperar a minha verdadeira identidade que se perdera na escuridão de um casamento infernal. Comecei por mudar a minha aparência. Deixei de usar apenas roupas de casa simples e de cores neutras. O meu avô chamou à casa os melhores estilistas e designers de Lisboa. Eles trouxeram as últimas coleções das marcas de luxo mais conceituadas. Experimentei de tudo, desde vestidos de seda esvoaçantes a fatos de escritório elegantemente cortados e vestidos de noite deslumbrantes. A cada mudança de roupa, sentia-me como se me tornasse outra pessoa. O meu cabelo comprido, que eu sempre prendia num rabo de cavalo, foi transformado por mãos de especialistas num penteado de ondas volumosas e tingido num tom de castanho acinzentado, subtil mas sofisticado. Os maquilhadores trabalharam o meu rosto com cuidado. Sem exageros, usaram a maquilhagem para disfarçar o cansaço e realçar os meus traços, criando um ar de inteligência e autoridade. Quando me vi ao espelho, quase não me reconheci. A mulher no espelho era estranha, mas ao mesmo tempo, muito familiar. Era essa a pessoa que eu deveria ter sido. Uma confiança profunda começou a brotar de dentro de mim, intensa e deslumbrante. Mas a maior mudança não foi na aparência. Foi na minha maneira de pensar e agir. Comecei a envolver-me a sério nos negócios do grupo. Já não me limitava a assistir às reuniões. Comecei a estudar projetos, a ler relatórios financeiros e a analisar a situação de cada subsidiária. O conhecimento da universidade, que eu pensava ter esquecido, despertou e, combinado com as amargas experiências da vida, deu-me uma visão mais profunda e realista do mundo dos negócios. Comecei a dar as minhas opiniões e sugestões nas reuniões. No início, houve olhares de desconfiança, especialmente entre os executivos mais velhos, que serviam o meu avô há muito tempo. Eles provavelmente ainda me viam como a menina privilegiada. Mas não desisti. Persuadi-os com números, análises lógicas e argumentos afiados. Gradualmente, eles começaram a olhar para mim de outra forma, com um respeito genuíno. O meu avô observava a minha transformação. Não dizia muito, mas os seus olhos estavam cheios de orgulho. Ele começou a dar-me tarefas mais importantes e a fazer-me participar diretamente nas negociações com os principais parceiros.
O mundo dos negócios é o campo de batalha mais feroz, disse-me ele. Vai tornar-te mais forte e resistente do que qualquer escola. E ele tinha razão. Cada negociação, cada desafio profissional era uma lição valiosa. Aprendi a manter a calma sob pressão, a ler as intenções dos outros e a tomar decisões firmes e precisas. A minha confiança já não vinha do estatuto do meu avô, mas da minha própria capacidade e esforço. Já não temia os olhares inquisidores, nem tremia ao falar em público. Recuperei a minha própria voz. A minha transformação não se limitou ao trabalho. Comecei a reconstruir as minhas relações sociais. Participei em festas da alta sociedade e eventos de caridade. Apresentei-me com uma imagem completamente nova, uma empresária bonita, inteligente e carismática. A imprensa começou a referir-se a mim não mais como a vítima de um divórcio escandaloso, mas como a princesa regressada do Império Menezes, uma nova estrela em ascensão no mundo dos negócios. Eu sabia que toda esta minha nova imagem chegaria aos ouvidos de Lourenço. Queria que ele visse. Queria que ele soubesse que a mulher que ele abandonou e desprezou estava agora numa posição que ele nunca na vida alcançaria. Queria que ele se arrependesse. Mas num sentido mais profundo, esta transformação era para mim. Era uma declaração de que a minha vida não podia ser arruinada por causa de um homem miserável. Eu merecia uma vida melhor, um futuro mais brilhante, e eu iria construir esse futuro com as minhas próprias mãos. A fênix que ardera nas chamas da traição era hora de renascer das cinzas, mais bela e forte do que nunca. Cerca de um mês depois de começar a trabalhar oficialmente no grupo, a minha vida tinha mudado completamente. Vivia dias atarefados com trabalho, reuniões e viagens de negócios. Essa azáfama era o melhor remédio para esquecer a dor e concentrar-me no futuro. A minha imagem como vice-presidente do Grupo Menezes era cada vez mais exposta na comunicação social. Eu tinha certeza de que Lourenço e a sua família estavam a ver e a saber de tudo isto. Mas, estranhamente, eles estavam em silêncio. Sem chamadas, sem mensagens, sem escândalos. Esse silêncio deixava-me um pouco inquieta. Estariam eles a planear alguma coisa, ou ter-se-iam realmente assustado e desistido? De qualquer forma, eu não podia baixar a guarda. Pedi à equipa do Dr. Campos para continuar a recolher provas e a preparar o julgamento que se avizinhava. Num sábado à tarde, depois de uma semana estressante, decidi presentear-me com uma tarde relaxante. Queria comprar alguns presentes para a Clara. A minha filha ia ter uma apresentação na pré-escola e eu queria que ela fosse a menina mais bonita. Peguei no meu novo descapotável branco que o meu avô me oferecera e dirigi-me a um centro comercial de luxo no centro da cidade. Já não me sentia intimidada ou deslocada como antes. Caminhava com confiança. A minha postura de senhora elegante já era natural. Estava numa loja de roupa infantil de luxo, a escolher um vestido de princesa cor-de-rosa para a Clara, quando ouvi uma voz familiar mais estridente atrás de mim. Ora, ora, quem é que temos aqui? Não é a nossa Liana? Estás a dar-te muito bem, hein? Já conduzes carros destes e vens a sítios como este. Virei-me e vi, nem mais nem menos, a amante de Lourenço, Alicia Reis. Mas ela não estava sozinha. De braço dado com ela, estava Lourenço. Ele parecia mais magro e abatido, mas o seu fato ainda era impecável. Ao ver-me, um misto de embaraço e desconforto passou pelos seus olhos, mas rapidamente foi substituído por uma expressão fria e indiferente. Alicia, no entanto, era diferente. Ela examinou-me da cabeça aos pés, e os seus olhos não escondiam o ciúme e a hostilidade. A sua barriga estava bastante proeminente, e ela fazia questão de a exibir, como que a desafiar-me. Então, ficaste muito surpreendida? Achavas que podias proibir-nos de vir a sítios como este? Bem, uma pessoa como tu, que deve ter passado a vida em mercados de rua, é normal que pense assim. Eu não disse nada, apenas sorri. Não me ia rebaixar a discutir com alguém como ela. O meu silêncio pareceu irritar, lá ainda mais. Lourenço, olha só para ela. Agora que é vice-presidente, ignora toda a gente. Ela encostou-se ao braço de Lourenço de forma dengosa. Ou será que ainda estás zangada por o Lourenço te ter deixado? Bem, uma mulher velha e que não serve para nada, como é que ia segurar um marido? Já acabaste? Desta vez não fiquei em silêncio. Olhei diretamente nos olhos de Alicia e disse, com uma voz que não era alta, mas fria como gelo:
Não tenho tempo para ouvir lições de vida de uma amante como tu. Por isso, podes dar-me licença? O quê? Quem é que é a amante? Alicia ficou vermelha de raiva. Eu sou a noiva do Lourenço e a mãe do filho dele. A única que está a mais aqui és tu. Ela tentou avançar na minha direção, mas Lourenço impediu-a. Chega, Alicia. Não faças escândalos aqui. A voz de Lourenço denotava cansaço. Ele olhou para mim com um olhar complexo. Liana, não precisamos de chegar a este ponto. Já passou, não foi? Sim, já passou, respondi. Por isso, é melhor controlares a tua mulher, que não ande a ladrar em qualquer sítio e a incomodar os outros. Terminei a frase. Peguei no vestido que escolhera e dirigi-me à caixa. Fiz questão de tirar o cartão preto que o meu avô me dera, um símbolo do seu imenso poder. O funcionário, ao ver o cartão, mudou imediatamente de atitude e fez-me uma vênia respeitosa. Alicia e Lourenço, ao verem a cena, ficaram pálidos. Eu sabia que esta ostentação era um pouco infantil, mas era necessária. Tinha de lhes mostrar que as nossas posições se tinham invertido completamente. Depois de pagar, peguei nos sacos de compras de luxo e saí da loja sem lhes dirigir um único olhar. Passei por eles como se fossem dois estranhos sem qualquer importância. Mas quando dei alguns passos, Lourenço chamou-me de repente. Liana, espera um minuto. Parei, mas não me virei. Ouvi os seus passos a aproximarem-se. Eu sei que errei. A sua voz tinha um tom de súplica. Mas não me podes tirar o meu ganha-pão, pois não. A empresa está à beira da falência. Se tu falasses com o teu avô, uma palavrinha, não me podes ajudar? Virei-me lentamente. Olhei-o diretamente nos olhos e um sorriso de escárnio formou-se nos meus lábios. Tirar-te o ganha-pão? Senhor Lourenço, lembras-te do que tu e a tua família me tentaram fazer? Tentaram roubar-me os meus bens, a minha filha. Comparado com o que tu fizeste, a tua empresa ir à falência não é nada de especial, mas era tudo o que eu tinha. E a minha juventude, o meu sacrifício, quem é que me compensa por isso? Cortei-o. Ríspida, agradece que eu me tenha ficado por aqui. Não testes a minha paciência. Senão, o teu próximo destino não será a bolsa de valores, mas sim a prisão. As minhas palavras foram como um balde de água fria na cara de Lourenço. Ele ficou branco como a cal. Deu um passo atrás, sem conseguir dizer mais nada. Eu não queria perder mais um segundo com ele. Virei-me decididamente e continuei a andar, deixando-o ali, no meio da multidão, a olhar para o vazio. Este encontro inesperado foi um pouco desagradável, mas deixou uma coisa clara. Lourenço estava realmente com medo. Ele estava a desmoronar-se, e eu pressenti que o dia de ter a minha Clara de volta não estava longe. O encontro no centro comercial confirmou que Lourenço estava realmente em apuros. A quebra de todos os contratos com o Grupo Menezes foi um golpe fatal para a Golden Future. Outros investidores começaram a retirar os seus fundos e os parceiros a rescindir contratos. O barco que ele e Alicia tinham construído laboriosamente com o meu dinheiro estava prestes a afundar-se. Mas um animal encurralado é o mais perigoso. Em vez de admitir a derrota, Lourenço decidiu fazer uma última jogada. Decidiu dar uma grande festa num hotel de 5 estrelas. O pretexto era uma festa de agradecimento aos clientes e uma apresentação para angariar investimentos para um novo projeto tecnológico inovador. Na realidade, era uma tentativa desesperada de salvar a empresa e atrair mais investidores ingênuos. Esta informação chegou-me através da rede de contactos do Dr. Campos. Ao ouvir a notícia, uma ideia ousada surgiu na minha mente. Em vez de apenas assistir à sua encenação, por que não transformar o seu palco no seu último julgamento? Imediatamente, discuti a ideia com o meu avô e com o Dr. Campos. Esta é uma oportunidade de ouro. Os olhos do Dr. Campos brilharam. Investidores, parceiros e a imprensa, todos reunidos. Se expusermos a sua verdadeira face ali mesmo, o efeito será 1000 vezes mais poderoso do que um julgamento num tribunal formal. Ele será socialmente aniquilado, sem espaço para desculpas. O meu avô concordou, mas expressou uma ligeira preocupação. O plano não é demasiado arriscado, e se aquele canalha, encurralado, te fizer algum mal, não se preocupe, avô, disse eu, com confiança. Não irei sozinha. Vamos preparar tudo meticulosamente. Este será o último ato de toda esta história. O plano foi elaborado com minúcia. Como primeiro passo,
através de um terceiro, fingi ser um fundo de capital de risco de Singapura com um interesse especial no projeto inovador de Lourenço. Pedi a alguém para lhe prometer um investimento avultado de 50 milhões de euros. Para o Lourenço de agora, essa quantia era como uma corda caída do céu. Ele mordeu o isco sem qualquer hesitação. Radiante, enviou todas as informações detalhadas sobre o projeto e a apresentação da empresa para o fundo de investimento. Mal sabia ele que todos os materiais que enviou estavam a ser analisados ao pormenor pela equipa de especialistas do Grupo Menezes, servindo como mais uma prova da sua fraude. Como segundo passo, informei que o representante do fundo de investimento estaria presente na festa para assinar oficialmente o contrato. Esta notícia deixou Lourenço ainda mais excitado e confiante. Ele gastou o resto do dinheiro que tinha para preparar uma festa grandiosa, para impressionar o grande investidor. Convidou até os antigos parceiros que lhe tinham virado as costas, na esperança de recuperar a sua reputação. Convidou também jornalistas de vários meios de comunicação importantes, na tentativa de usar o evento como uma rampa de lançamento para um regresso dramático. Mal sabia ele que todos aqueles convidados seriam a audiência da sua própria queda. Na noite da festa, o hotel de 5 estrelas brilhava com luzes deslumbrantes. O salão de festas estava vibrante. Lourenço e Alicia recebiam os convidados à entrada, com sorrisos confiantes. Pareciam um casal poderoso no auge do sucesso. Alicia usava um vestido de noite justo, que realçava a sua barriga já grande, exibindo-a com orgulho. Ela circulava pelo salão, rindo e conversando com os convidados, agindo como a verdadeira anfitriã. Quando a festa estava no seu auge, as grandes portas do salão abriram-se de repente. Eu entrei. A minha entrada mergulhou o salão num silêncio momentâneo. Todos os olhares se viraram para mim. Eu usava um vestido de noite preto, de design simples, mas extremamente sofisticado. O vestido justo, o cabelo preso num coque alto que revelava o meu pescoço esguio e as joias de diamantes cintilantes. Usava uma maquilhagem forte, que realçava os meus lábios vermelhos e o meu olhar penetrante. Ao meu lado estava o meu avô, e atrás de nós, o Dr. Campos e 2 seguranças. A aparição do presidente do Grupo Menezes surpreendeu ainda mais as pessoas, e os murmúrios aumentaram. Lourenço e Alicia, ao verem-nos, ficaram com os sorrisos congelados. O rosto de Lourenço perdeu a cor e ele aproximou-se apressadamente, gaguejando. Senhor presidente. Liana. O que fazem aqui? Eu sorri, um sorriso que eu sabia que lhe daria arrepios. Não podemos estar aqui? Ouvi dizer que a Golden Future tinha um evento importante hoje e que vinha um grande investidor de Singapura. Como empresária, não podia perder uma oportunidade de aprendizagem tão boa. Mas nós não enviamos um convite. Ah, não? Levantei o convite dourado que tinha na mão. Então o que é isto? Se calhar, um dos seus funcionários cometeu um erro. Lourenço ficou sem palavras. Ele sabia que eu estava a provocá-lo de propósito, mas não podia fazer nada na frente de tanta gente, especialmente na frente do meu avô. Ele teve de forçar um sorriso e conduzir-nos a uma mesa VIP previamente preparada. A festa continuou, mas o ambiente mudou completamente. Toda a atenção já não estava no anfitrião Lourenço, mas na nossa mesa. As pessoas começaram a sussurrar e a especular sobre a minha aparição. Seria uma reconciliação ou um aviso público? A armadilha estava montada, o palco estava pronto. Sentei-me calmamente, bebi um gole de vinho e observei o rosto de Lourenço, cheio de ansiedade e confusão. O melhor espetáculo, o último ato mais dramático, estava prestes a começar. Quando a festa chegou ao seu momento mais importante, Lourenço subiu ao palco, tentou recuperar a confiança, pegou no microfone e começou o seu discurso. Falou da visão e da missão da Golden Future, do projeto tecnológico inovador que iria mudar o mundo. Pintou um futuro brilhante e perspectivas promissoras para seduzir os investidores. Na primeira fila da plateia, Alicia olhava para ele com olhos cheios de admiração e orgulho. Os dois, imersos na fantasia de um regresso dramático, não se aperceberam de que o pano estava prestes a cair. E hoje, disse Lourenço com voz excitada, temos a grande honra de receber um investidor de peso de Singapura. Esta colaboração será as asas que permitirão a Golden Future voar mais alto e mais longe. Enquanto ele discursava, o enorme ecrã LED atrás dele
que projetava o logótipo da empresa, apagou-se de repente. O salão ficou em alvoroço. Lourenço, confuso, virou-se, mas não percebeu o que se passava. Fez sinais à equipa técnica, mas ninguém reagiu. E então, no meio da confusão, o ecrã voltou a acender-se. Mas não era o logótipo da Golden Future. A primeira imagem que apareceu foi uma fotografia nítida do meu rosto, coberto de nódoas negras e feridas, com os olhos inchados e a minha perna engessada. A foto que tirei na manhã seguinte àquela noite fatídica. Ao lado, em letras grandes, lia-se: "A verdadeira face do amor." O salão mergulhou num silêncio mortal. A música de fundo parou. Todos prenderam a respiração, a olhar para o ecrã. No palco, o rosto de Lourenço ficou branco como papel. Ele apontou para o ecrã com a mão trêmula, gaguejando: "O que é isto? Apaguem isso. Apaguem já." Mas já era tarde demais. O ecrã mudou para outra cena. Desta vez, era um vídeo. O vídeo de vigilância de Lourenço a agarrar-me pelos cabelos e a pontapear-me no prédio degradado. A qualidade não era a melhor, mas os seus atos cruéis e violentos eram inegavelmente claros. Os murmúrios no salão transformaram-se em gritos de horror e indignação. Meu Deus, que violência! Com aquele ar de bom rapaz, era um monstro destes. Alícia, sentada na primeira fila, também ficou paralisada. Olhava alternadamente para o ecrã e para Lourenço, com uma expressão de pânico. O espetáculo ainda não tinha acabado. O ecrã continuou a mostrar fotografias de Lourenço e Alícia juntos, as fotos da sua família feliz com o filho escondido, e os extratos bancários detalhados que provavam como os meus 500.000 euros tinham ido parar à empresa deles. E o golpe de misericórdia. Um ficheiro de áudio começou a tocar, ecoando por todo o salão. Era a conversa de Lourenço e Alícia, a discutir o plano de fraude e a referirem-se a mim como uma vaca leiteira. Aquela mulher é ingênua e acredita em tudo. É fácil de enganar. Se lhe pedirmos dinheiro, ela dá-nos logo. A voz de Lourenço, cheia de confiança e desprezo, ecoou. Quando a gravação terminou, o salão explodiu. O silêncio transformou-se numa onda de fúria. Insultos e olhares de desprezo foram dirigidos a Lourenço e Alícia. Vigarista, canalha, devolve o dinheiro dos outros. Os investidores e parceiros que há pouco ouviam o discurso de Lourenço, agora olhavam para ele como se fosse um monstro. Alguns levantaram-se e saíram, outros pegaram nos telemóveis e começaram a filmar. Lourenço, no palco, estava como que atingido por um raio. O seu corpo tremia incontrolavelmente. Tudo estava acabado. Em poucos minutos, ele olhou para mim com olhos cheios de ódio e desespero. Sabia que tudo isto tinha sido planeado por mim. Foi então que me levantei calmamente e subi ao palco. Peguei noutro microfone da mão de um funcionário da organização, que também estava atônito. Olhei diretamente para Lourenço e disse, com uma voz fria mas clara o suficiente para todos ouvirem: "Senhor Lourenço, a sua peça foi excelente, mas está na hora de o pano cair." Virei-me para a plateia. A minha voz ganhou mais força. "Senhoras e senhores, eu sou Liana, a esposa deste homem que aqui está. O que acabaram de ver é apenas uma pequena parte da verdade. Estou aqui hoje não para me lamentar, mas para expor a verdadeira face de um vigarista profissional e um agressor que se esconde atrás da máscara de um empresário de sucesso." Levantei um maço de papéis. Nas minhas mãos, tenho todas as provas de fraude, apropriação indevida, fraude comercial e evasão fiscal da Golden Future. O projeto inovador de que ele acabou de falar não passa de um esquema para vos roubar o dinheiro. "Cala-te!" rugiu Lourenço, como um animal ferido. Ele tentou avançar na minha direção, mas foi impedido pelos meus 2 seguranças. Ele debatia-se desesperadamente, proferindo insultos. Lá embaixo, Alícia, percebendo que a situação era irreversível, tentou sair discretamente do salão, abandonando o seu amante no palco à sua sorte. A festa de agradecimento e angariação de fundos transformou-se no mais humilhante julgamento público que Lourenço poderia ter imaginado. No meio do caos do salão, com Lourenço ainda a ser contido pelos seguranças, um grupo de inspetores à paisana da Polícia Judiciária, PJ, apareceu de repente à entrada. A chegada dele silenciou toda a gente. À frente, um inspetor-chefe com um rosto severo caminhava rapidamente em direção ao palco e mostrou-lhe um documento. "Senhor Lourenço,
Temos um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público. Está detido por suspeita de burla qualificada, branqueamento de capitais e ofensa à integridade física. Terá de nos acompanhar imediatamente para interrogatório. Cada palavra do oficial foi o último golpe de martelo que estilhaçou a restante esperança de Lourenço. Ele parou de se debater. O seu corpo perdeu a força e ele olhou para o vazio com os olhos mortos. Sabia que tudo tinha realmente acabado. 2 agentes aproximaram-se e algemaram-no. O som frio das algemas a fecharem-se ecoou no espaço silencioso como o toque de finados de um pecador. Não fui eu. Foi aquela mulher. Ela armou-me uma cilada, murmurou Lourenço. Mas já ninguém lhe dava ouvidos. Ele foi escoltado, de cabeça baixa como um cão derrotado, por entre as pessoas que outrora o admiravam e aplaudiam. A porta do salão fechou-se, e com ela, uma vida acabada de ser destruída. Ao mesmo tempo, outra equipa da polícia chegava ao apartamento de luxo de Alicia. Ela, que acabara de fugir da festa, teve de enfrentar o julgamento da lei antes mesmo de recuperar o fôlego. Em pânico com a situação e grávida, Alicia já não conseguia manter a sua postura arrogante e perspicaz. Perante as perguntas dos investigadores, ela desmoronou-se rapidamente e confessou tudo. Admitiu ter planeado a fraude com Lourenço e que a Golden Future era apenas uma ferramenta para lavagem de dinheiro. Para obter uma sentença mais branda, ela entregou até todos os livros de contas, documentos e outras provas que tinha secretamente copiado para se proteger. Ela vendeu seu amante sem qualquer hesitação. O drama não terminou aqui. Na festa, depois de Lourenço ter sido levado, a sua mãe, que assistia como a futura mãe do presidente, não suportou o choque ao ver o seu amado filho a ser algemado, ao ver a riqueza e o estatuto com que tanto sonhara a desaparecerem como fumo. Ela gritou e desmaiou no local. As pessoas à volta correram para ajudar e chamaram uma ambulância. Ela foi levada inconsciente. A peça que ela e o seu filho tinham encenado com tanto esmero resultou num final trágico para a sua própria família. A rede do céu é vasta e parece permeável, mas ninguém escapa. O autor, o cúmplice e até os espectadores passivos, todos os que pecaram, acabaram por receber o seu castigo. Do palco, observei tudo em silêncio. No meu coração, não havia a euforia da vitória, mas uma estranha sensação de paz. Finalmente, a justiça tinha sido feita. O meu avô aproximou-se e pousou a mão no meu ombro. Acabou tudo, minha neta. Acenei com a cabeça. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha. Mas desta vez, era uma lágrima de libertação. Eu tinha atravessado a tempestade, e agora, à minha frente, esperava-me um céu azul e límpido. Nos dias seguintes, o caso de Lourenço tornou-se o centro das atenções da opinião pública. Com as provas irrefutáveis e a confissão de Alicia, todos os seus crimes foram expostos. A imprensa investigou o seu passado, de jovem pobre e empreendedora vigarista profissional que visava mulheres ricas e ingênuas. A sociedade ficou chocada e revoltada com a sua verdadeira face. Eu, a esposa cruel, tornei-me subitamente um símbolo de mulher forte que lutou pela justiça. As críticas anteriores transformaram-se em respeito e compaixão. Recebi inúmeras cartas e mensagens de mulheres desconhecidas. Diziam que a minha história as tinha inspirado e lhes tinha dado coragem para sair de relações tóxicas. Percebi que a minha luta já não era apenas minha. 6 meses depois, o julgamento de Lourenço e dos seus cúmplices teve lugar no Tribunal Central de Lisboa. O caso atraiu uma atenção especial da opinião pública e da comunicação social. Desde cedo, o tribunal estava cheio de jornalistas e curiosos. Compareci em tribunal como vítima e testemunha principal. Já não sentia medo ou ansiedade. Estava ali para enfrentar o meu passado e testemunhar a justiça a ser feita. Usava um elegante fato branco e uma maquilhagem leve que revelava calma e confiança. Quando entrei no tribunal, todos os olhares se viraram para mim. Caminhei calmamente para o lugar da vítima e sentei-me ao lado do Dr. Campos. Do outro lado, no banco dos réus estavam Lourenço, Alicia e a mãe de Lourenço. Estavam verdadeiramente miseráveis. Lourenço estava magro, com o cabelo grisalho e os olhos encovados. Não se atrevia a levantar a cabeça. Alicia, com a barriga muito grande, não parava de soluçar. A minha sogra, numa cadeira de rodas devido às sequelas de um AVC, tinha a boca torta e mal conseguia falar.
Apenas o seu olhar, dirigido a mim, ardia de ódio. O julgamento começou. O procurador leu a acusação, detalhando todos os crimes: violência doméstica, fraude e apropriação indevida de bens, difamação, conspiração. Para cada acusação, foram apresentadas as provas sólidas que tínhamos fornecido: vídeos, gravações, extratos bancários, testemunhos. Quando chegou a minha vez de depor, contei a minha história com clareza e sem hesitação. Falei dos anos de sacrifício, da violência, da traição e da sua conspiração cruel. Não chorei. A minha voz estava estranhamente calma. Eu já não era uma vítima a clamar por piedade. Era uma sobrevivente a exigir justiça. Quando terminei, um silêncio profundo instalou-se no tribunal. Li a compaixão e a indignação nos olhos do juiz, do júri e da audiência. Quando chegou a vez de Lourenço, ele admitiu todos os crimes em voz baixa, de cabeça baixa. Já não tinha nada a negar. Apenas pedia uma nova oportunidade, suplicando clemência para poder pagar a sua dívida ao filho que estava para nascer. Alicia, a chorar, tentou culpar Lourenço por tudo, alegando que tinha sido enganada por ele. Pediu uma redução da pena, considerando o seu estado de gravidez. Mas a rede do céu já estava lançada e ninguém podia escapar à sua culpa. Após vários dias de julgamento, chegou finalmente a hora da sentença. O juiz, um homem idoso de rosto severo, começou a ler a decisão final. O tribunal, após analisar todos os autos, provas e depoimentos, sentencia o seguinte: o arguido Lourenço, em cúmulo jurídico pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais, é condenado a uma pena de prisão efetiva de 12 anos. Além disso, é condenado a restituir os 500 mil euros à vítima e é totalmente destituído das responsabilidades parentais, ficando à guarda exclusiva da menor Clara entregue à mãe. 12 anos de prisão, ruína financeira e a perda total da filha. Quase metade de uma vida deitada ao lixo. Foi o preço justo pela sua ganância e crueldade. Olhei para minha filha Clara, que agora brincava feliz no jardim do meu avô. A tempestade tinha finalmente passado e a nossa vida plena estava apenas a começar. Muito obrigada por terem acompanhado esta história até ao fim. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever e partilhar o canal. Até a próxima história.